Eu vou passar o... Beleza. Boa Começou a tarde, gravar. professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá, eu vou apresentar a minha janela, não, uma guia. Beleza. Vou compartilhar aqui pelo computador e vou explicar pelo celular. Então aqui a gente vai lá na página de história, do jeito que a gente já tem fazendo normal. Aí tá aqui, ó, Egito Antigo. Vou clicar em Egito Antigo. Então aqui, ó, já tem a aula 2, a civilização egípcia, e do lado tem o diário de bordo. Alguns alunos já estão me perguntando como é que faz o diário de bordo. O que que eu fiz? Eu criei um documento no Word. Deixa eu fazer aqui para vocês. Acompanhem lá. Vou até desligar aqui para Professor, o vocês meu não estava acompanharem. conseguindo entrar porque estava dando errado. O meu não estava conseguindo entrar, estava dando errado. Então dá uma olhada para ver se você tem aí o Word no seu celular, se você estiver utilizando o celular. Mas vamos ver aqui. No meu caso, o meu notebook ele já está bastante cheio. Ele vai demorar um pouquinho. Professor, não perdi nada não, né? Como é que é? Eu não perdi nada da aula ainda não, né? Não, ainda não. Estamos começando agora. Só estou explicando aqui na página nova que eu criei, né? Egito Antigo. Então tá lá. Vocês vão entrar aqui e eu estou explicando, queridos alunos, como foi feito anteriormente. Esse material sobre o Egito Antigo será utilizado para as aulas MIT. Essa que a gente tem às segundas-feiras. Hoje? Hã? O senhor Hoje. postou sua atividade hoje? Ah, tá. Postei hoje. Inclusive, eu não sei nem como, já tenho 3 alunos que me entregaram. Não sei nem como é que me entregou, porque eu nem expliquei. Ele nem pôde acrescentar nada, porque eu não expliquei. Como é que o Paulo, Samuel e a Yasmin... Professor, Ah, eu não entendi nada. Como Percebi. que é pra fazer esse dever? percebi. Tenha calma. Esse dever ainda não é para fazer nada. Por quê? Porque eu ainda não expliquei nada. Então, eu não sei como é que o Paulo Eduardo, como o Samuel e como a Yasmin já devolveram. Eles só fizeram o quê? Provavelmente eles só copiaram os slides. Então a gente não sabe nem onde é que a gente vai parar no slide e não teve absolutamente nenhum acréscimo da minha explicação. Então, Ou então só clicou em marcar como concluída. Ou então só clicou em marcar como concluída. o que também é um problema, porque quando eu for verificar, vai estar lá em branco e não vai servir de nada. Então tenha calma nessa hora, gente. Mas Não adianta essa correria. é porque eles não marcaram só como concluída. Ok. Tenha calma. Professor, eu perguntei para o senhor lá se podia, se não poderia colocar na folha branca. O senhor disse que podia, porque eu não tenho esse aplicativo. Poderia, não tem problema, você pode colocar na folha branca, mas o que eu estou dizendo é, não tem ainda o que ser colocado, porque ainda não houve a minha explicação. Tranquilo? É isso que eu estou Eu dizendo. consigo colocar naquela folha É branca. conteúdo Aí novo? eu perguntei para o senhor se eu disse que não precisava. Professor, Não precisa. Se você conseguir jogar as fotos na plataforma, nesse agora, a gente já está praticamente iniciando o segundo bimestre. Nesse bimestre agora, eu não vou estar recebendo mais por WhatsApp. Eu só vou estar recebendo pela plataforma. Se você consegue colocar na plataforma sem precisar utilizar essa folha em branca que eu deixei para você, não tem problema não. Mas tem que ser na plataforma, naquele local indicado lá. Fechou? professor, essa folha branquinha que tu bota para anexar as coisas, eu e minha irmã não conseguem. Gente, é só inserir figura. Aí ele vai abrir para você o diretório raiz, ou do seu celular, ou do notebook. Você vai salvar as fotos que você tirou do celular e vai puxar essas fotos e colar ali na página. É só isso. Bem simples. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como é que faz isso, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, que a gente já está atrasado. Que horas são? Já são praticamente 1h10. Então vamos lá, prestando só atenção novamente que... Lembrem-se, senhores e as senhoras, que o que o professor faz é uma metodologia. Então, por que ela parece ser repetida? Para vocês dominarem essa técnica. Enquanto tem aluno com dúvida, eu não posso modificar. O formato da aula é bem simples. Como é que é o formato? Na aula de segunda-feira, 13h, eu normalmente vou ter um slide sobre o tema que a gente vai trabalhar,
Então esse slide vai ter aí 10, 12, 15, 18 páginas, dependendo do conteúdo que a gente for trabalhando. E aí, dentro das aulas, a gente vai estar utilizando exatamente o quê? Esses slides. Eu vou utilizar todos os slides de uma vez só? Não. Por que que não, professor? Porque não é só ler slide. O professor utiliza o slide como uma ferramenta para vocês lembrarem do que foi dito. Ele é só um lembrete, só tem palavras-chave, só tem um título. Ele é bem pouquinha coisa que eu coloco no slide. Por que que eu uso o slide? Porque eu preciso que vocês tenham alguma coisa para vocês enxergarem. Porém, o que é importante é vocês anotarem depois a minha explicação. Porque vocês ainda não estão habituados a copiar explicação, a prestar atenção no que o professor está explicando e transformar com as suas palavras, com a sua letra, no caderno e copiar o que você está lembrando da aula. O que eu estou fazendo é um método, é uma forma de vocês começarem a abrir mão um pouquinho simplesmente do livro didático, de copiar do livro didático e começar a prestar atenção também no que é explicado em sala de aula. Por quê? Porque no ensino médio, o professor explica muito mais do que copia e na faculdade, então, o professor da faculdade, ele raramente copia alguma coisa. Ele vai chegar, você já vai ter que ter lido o livro, ou pelo menos o capítulo que ele indicar, e vai existir uma forma de debate, de tirar dúvidas, de explicação. Então vocês precisam estar amadurecendo neste sentido, principalmente na área de humanas. A geografia, a sociologia, a filosofia, a história, entendeu? Então vocês têm que prestar atenção e começar a ligar o senso crítico. Porque tem perguntas que vocês me fazem no Zap, que são perguntas que eu já expliquei 10 vezes, 15 vezes, e eu tenho que repetir a mesma explicação. Por quê? Porque vocês não estavam prestando atenção, só pode. É porque tem muito mais conversação durante a aula Isso! do que copiar. Necessariamente prestar. Exato. Não é conversação, o professor está explicando, eu estou acrescentando um monte de informação sobre aquilo ali. Então vocês precisam ser, e eu preciso treinar em vocês o lado cognitivo. O que é o lado cognitivo de vocês? É algo que vocês não precisam mais tocar, ver, pegar, porque antes tudo de vocês tem que ter um desenhozinho, tem que ter escrita, vocês têm que visualizar, a professora tem que pegar o desenho bonitinho do cachorrinho e mostrar para vocês. A informação, a conversação, a informação do capítulo da aula. Agora o que acontece? Vocês precisam transformar as palavras em algo que o seu cérebro transforme aquele monte de informação em conhecimento para você. Isso leva tempo? Leva, mas ele precisa ser iniciado em algum momento. E o momento, por exemplo, para a história, é iniciando com o 6º ano. Não tem jeito, vocês vão ter muita dificuldade, vocês vão apanhar. De repente, aluno que tirava muitas notas boas ali no 5º ano, no 4º ano, agora no 6º ano, pode tomar um susto com a nota, mas é natural, é normal. Ele é um processo que vocês vão estar passando. Vocês precisam prestar atenção na explicação do professor. Não só ficar copiando coisa, não só somente fazendo atividade. A atividade ela é um feedback, mas a explicação, depois vocês têm que correr atrás das dúvidas, tirar as dúvidas na aula com o professor, mas vocês têm que transformar o que eu estou explicando em coisas para vocês. Vocês têm que entender o que eu estou falando. E cada professor tem uma forma de falar. O que importa mesmo é a explicação do professor. Exatamente. Para a área de humanos agora, a explicação ela é muito importante. Ela é mais uma ferramenta para vocês que antes vocês estavam acostumados somente a ficar copiando o texto do livro ou fazendo atividadezinha no caderno, agora acrescentou mais uma forma, mais um vetor, mais um canal de informação para vocês, que é a explicação do professor. O professor agora vai explicar muita coisa que não vai estar no slide, que não vai estar no livro, que não vai estar no caderno. Por isso que ainda neste bimestre eu estou continuando disponibilizando as aulas para vocês tirarem dúvidas. Fechou? Então, se liga, presta atenção
em tudo que o professor falar. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, desde que seja pertinente à aula. Não adianta a gente estar falando de outro assunto, pertinente à aula. Bom, Professor, e os livros? então, aí os livros, essa parte administrativa, a gente vai estar passando em outro momento. Agora na aula, é besteira, é bobagem, não vamos gastar esse tempo da explicação que eu acabei nesse exato segundo de falar para vocês que é extremamente importante a explicação para a gente estar falando sobre livros, sobre caderno, coisas que depois a coordenação, depois a gente coloca no Zap. Essas informações nesse momento de história é completamente irrelevante. O que é relevante agora é Egito. Se não for assunto Professor. Egito, não ligue nem o microfone, porque aí o professor agora vai começar a cortar. Fechou? Se não for sobre Egito, o professor vai cortar agora vocês. Fechou? Combinado? Então vamos lá. O assunto então é Egito. Repito, se não for Egito, se abrir o microfone e você não falar Egito, eu vou lhe cortar. Diga. É para copiar essa atividade. Egito, então vamos lá. O Egito é o assunto que a gente vai estar começando a falar agora. Como eu falei, 40 minutos do início da aula, vai ser exatamente o mesmo procedimento que aconteceu nas 295 aulas anteriores. O professor passa o slide, o aluno vai copiar o slide até onde o professor parou e vai acrescentar no caderno as observações da aula, essa aula que eu estou tendo agora. Então vamos lá. Vou desligar agora a minha câmera para a gente focar, então, na minha voz e no slide. Bom, assim como nós falamos anteriormente, estamos falando do período histórico denominado de Antiguidade. Na Antiguidade, que vai do século 7 antes de Cristo até o século 1 depois de Cristo, a gente está falando do período denominado de Antiguidade. E o que é importante na Antiguidade estarmos falando? Dos povos que surgiram, das relações sociais entre os primeiros povos que surgiram no planeta Terra. E onde esses povos vão começar a se tornar sedentários. Só lembrando também das aulas anteriores, a gente falou do período da pré-história e falamos que no final da pré-história, dos períodos chamados de Paleolítico e Neolítico, mais especificamente no Neolítico, as civilizações vão deixar de ser nômades e vão começar a se tornar sedentárias. Só revisão. E eles vão tornar sedentários, começando a criar as primeiras cidades. As primeiras cidades vão surgir aonde? No que a gente chama na região da Mesopotâmia. Na região da Mesopotâmia, a gente viu as sociedades hidráulicas que dependiam da água dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão, para fomentar o quê? O seu modo de produção, denominado de modo de produção asiático. E quais características esses povos da Mesopotâmia tinham? A primeira característica que é extremamente importante a gente estar lembrando é que eles viviam exatamente como o próprio nome diz, Meso e Potâmia significam entre rios, e esses povos vão se estabelecer em regiões entre os rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. E lá a gente vai ter exatamente a formação desses povos. Com esses povos, o surgimento desses povos, os caldeus, os babilônicos, o primeiro e o segundo império babilônico, os fenícios, o povo hebreu, todos esses povos, eles vão ter características comuns. A primeira, como a gente falou, de estar vivendo, de estar criando as suas cidades, formando as suas cidades entre os rios. Que mais? Eles dependiam da agricultura e da pecuária. E alguma dessas civilizações começaram a fazer o comércio, principalmente os fenícios, como a gente viu também. Bom, aprendemos que na região da Mesopotâmia vai surgir a primeira escrita. E qual seria essa primeira escrita? Agora eu estou perguntando para vocês. Cuneiforme. Muito bem. A escrita cuneiforme, que tem esse nome por quê?
Porque tinha formato de cone. Porque é em formato de cones. Formato de cone. 100%, muito bem. Ela era chamada de escrita cuneiforme porque ela era escrita em pedra, como a gente viu, né? Ele era talhado em pedras e ela tinha no formato cones. Então, justamente, os historiadores, os pesquisadores, quando descobriram essas pedras com essa primeira escrita, eles denominaram essa escrita de escrita cuneiforme. Muito bem. Também, aí falando um pouquinho desses povos, a gente também falou que esses povos vão ser os primeiros a criarem regras, criarem leis. Um importante legislador, né, no primeiro Império Babilônico, vai surgir como primeiro legislador, criando o primeiro conjunto de leis, de regras. Escritas. Alguém lembra? Leis escritas. Isso, as leis escritas, ainda não. Nesse caso, essas leis ainda vão ser de forma oral. Mas quem lembra primeiro o nome do legislador? Nabucodonosor. Não, esse é o imperador. Ixi. Aquela famosa lei do talião. Lembra dele? O que dizia a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E quem foi que escreveu essa lei? Nabucodonosor? Não, Nabucodonosor foi o imperador do segundo Império Babilônico. Moisés. Moisés não. Moisés escreveu depois os 10 mandamentos. Não foi ele, foi Deus, né? Hammurabi. Então, como é que era o nome das leis? Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Isso vocês não podem esquecer, isso é extremamente importante. Então a gente viu que Hammurabi foi o primeiro legislador. Legis significa lei. Então, Hammurabi foi o primeiro legislador, foi o primeiro cara que pensou em uma lei comum para toda aquela civilização e que ele vai escrever esse conjunto de leis, de regras. E esse código de Hammurabi vai se chamar a Lei do Talião, né? Ou Código de Hammurabi ou Lei do Talião, que resume numa frase seria o famoso olho por olho, dente por dente. Show de bola, gente. Bom, dando prosseguimento, então, a essas civilizações, agora a gente vai falar de uma civilização que não está na região da Mesopotâmia. É uma civilização que está entre rios, porém ela não está na Mesopotâmia. Ela não está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ela está a nordeste lá do continente africano. E ela vai se estabelecer, ela vai começar a surgir as cidades em volta também de um grande e famoso rio, o chamado Rio Nilo. Este Rio Nilo é extremamente, assim como foi o Rio Tigre Boa tarde, seja bem-vindo. Assim como foi extremamente importante o Rio Tigre e o Rio Eufrates para os povos da Mesopotâmia, o Rio Nilo será extremamente importante para essa região que a gente vai chamar de Fértil Crescente. Lembrando que este nome Fértil Crescente, ele deriva justamente naquele mapa que a gente fez, ele vai pegar o norte... Tem o formato de uma lua crescente. De uma lua crescente. Perfeito. Muito bem. E aí vai ampliar não só a região da Mesopotâmia, mas também o norte e nordeste do continente africano. Exatamente onde essa nossa querida civilização, a civilização egípcia, ela vai surgir. Então vamos lá. Olha que bacana, bastante coisa para a gente tratar. Então vamos começar aqui. Olha lá. Eu não copiei o primeiro slide, viu? Não, fica tranquilo, não é para copiar ainda não. A gente vai ver o que é para copiar no final aqui da aula. Não é para copiar agora não, aqui é para copiar depois da aula. Isso, muito bem, Alan, obrigado. Então vamos lá, galerinha, se liga. A República Árabe do Egito, ela é banhada pelos mares Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Quem sabe esse Mar Vermelho ele é muito importante para a história da antiguidade.
um acontecimento muito importante aconteceu nele. Vocês lembram? É que... Do Mar Vermelho. Foi do Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho. Exatamente. Ali no livro, né? No livro que a gente estuda, um livro antigo, Isso na tem na Bíblia. Bíblia. Perfeito. Só que ele abre. Por que ele abre o Rio Vermelho? O que está acontecendo ali? Pro povo. Porque o Pra passar o povo passar. estava maltratando demais os escravos. Pra fugir do povo egípcio. Opa, então olha só. Isso. Então, por que ele é importante essa passagem? No caso de história, ele é mais importante até do que... É muito bonito, já tem novela, já teve filmes, né? Moisés bate o seu cajado sobre o Mar Vermelho e ele se abre, o povo hebreu atravessa, e quando o faraó e o seu exército vêm atrás, ele bate de novo o cajado e o mar se fecha, matando todo mundo ali. Mas o que é importante pra gente? O rei ficou lá na borda, vendo o exército todo sendo derrotado. Ô, professor, eu acho que Noé só não encontrou a cidade prometida, a terra prometida, porque ele bateu o cajado, não? Esse é Moisés, não é Noé. Noé é outra coisa, é outra história. Nesse caso é Moisés. Ah, sim, eu confundi, desculpa. Isso, fica tranquilo. O povo sempre faz essa pegadinha de confundir Moisés com Noé. Eu nunca confundi na minha Mas tranquilo, vida, gente. Só fecha de novo. Ei, vocês estão perdendo o foco. Ei. Não é escola bíblica, gente. Desliga o microfone de novo. Se liga. O que é importante vocês guardarem para a história? Exatamente a localização. Se o povo hebreu estava preso, era cativo, eram escravos dentro do Egito, e justamente para fugir do Egito, ou seja, para fugir do continente africano e voltar para o Oriente, voltar para a Mesopotâmia, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Então, é justamente do lado esquerdo do Egito, nós temos o Mar Mediterrâneo. E do lado direito ao Egito, nós vamos ter o Mar Vermelho. Isso é importante somente por uma questão de localização. Eu estou trazendo essa localização via referência bíblica porque existe um evento extremamente importante que seria exatamente essa fuga de dentro do Egito do povo hebreu, principalmente no período de no período de... Me fugiu o nome dele... José, quando José, né, ele vai se tornar o segundo homem mais importante do Egito e ele vai trazer o povo hebreu para dentro do Egito. No primeiro momento eles vão ser convidados, só que passado um século, justamente depois da invasão dos Hicsos, vocês não vão ver isso, mas os Hicsos vão invadir o Egito e o povo hebreu vai se tornar imediatamente escravos do Império Egípcio. Então aqui é só uma questão de localização. Se vocês quiserem acrescentar ali, quando vocês forem fazer o diário de bordo, a questão aí da fuga do povo hebreu do Egito atravessando o Mar Vermelho, vocês podem acrescentar aí neste slide, tranquilo? Passando para o próximo slide, o que eu tenho aqui como palavras-chave? A gente tem dois textozinhos. O primeiro nos informa o seguinte: o Egito... Como é que é? Não entendi. É para copiar isso aí? Sim, tudo que é texto é para copiar. Acrescentando o que eu vou falar agora, gente. Isso aí já era para vocês estarem sabendo. A gente fez isso... Ô, professor, mas depois a gente vai copiar isso aí que você está mostrando, não é? Copiar isso aqui que eu estou mostrando, acrescentando o que eu estou falando agora, gente. Do mesmo jeito que a gente fez nas outras aulas. Depois da aula, você vai ver quais foram o que ele falou e vai escrever o que ele falou. Isso, professor, mas eu não lembro. Aí eu coloco, para vocês lembrarem o que eu falei, eu coloco o vídeo dessa aula também na plataforma, gente. Eu não lembrei de nada ainda. Pois é, mas isso é um problema. A gente já está no início do segundo bimestre, você não entendeu isso ainda. A gente está passando por uma certa dificuldade que a gente tem que entender o que houve. Eu não entendi o que você falou nessa aula agora. Isso, então... Você vai prestar mais atenção que você vai conseguir. Você deve estar fazendo qualquer outra coisa. Foca naqui que você... Isso aqui você já fez o bimestre todinho. Isso aqui que você está fazendo, você já fez em Mesopotâmia. Você só vai repetir agora com o Egito, gente. Não é novidade justamente para o aluno, né? O sexto ano está chegando muito assustado, para vocês conseguirem fazer normalmente.
É só prestar atenção. Vamos lá. O primeiro quadrinho amarelo aí, eu estou passando uma informação bem simples para vocês. O Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Cabe ressaltar quando eu digo grande civilização, quer dizer o seguinte, gente, mesmo na Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, eles são importantes porque eles foram as primeiras civilizações. Porém, entretanto, todavia, mesmo o primeiro Império Babilônico, mesmo o segundo Império Babilônico, por ter esse nome de império, mas essas civilizações não vão ter, não relevância, mas assim, eles não vão ser tão estudados como esses três povos que a gente vai vir a partir do Egito. Os três povos, o povo egípcio, o povo grego e o povo romano, essas três civilizações são as maiores, não em importância, mas por que elas são as maiores? Porque tanto o Egito, quanto a Grécia, quanto Roma, eles se preocuparam em deixar bastante material, bastante vestígio histórico para nós, do futuro, podermos estudar sobre eles. Eles deixaram muitos vestígios. O Egito, a própria cidade do Cairo, que hoje é a capital do Egito, ali ela é praticamente a cidade tombada historicamente. Ali a gente tem as pirâmides, a gente tem as catacumbas, a gente tem várias praças, vários palácios. A gente tem muito material para estudar. Mesmo agora, gente da contemporaneidade, a gente pôde acessar o passado, porque tanto o Egito, quanto a Grécia, quanto Roma, deixaram bastante vestígio, deixaram bastante material para o futuro, para os historiadores do futuro, acessarem e conseguirem entender como essas civilizações se tornaram tão importantes. Então, deu para entender essa ideia de grandes civilizações da antiguidade, sim ou não? Sim. Sim. Então, se você Não pudesse é que uma seja maior do que a outra. É que uma tenha mais vestígios, uma sabe mais a fundo sobre Que ela. coisa linda, perfeito que você falou. Chega, tô arrepiado aqui de emoção. Exatamente isso. Então, sempre coloque isso na cabeça. Quando a gente falar de cultura, comparar um povo com outro povo, não existe cultura atrasada, não existe uma cultura mais importante do que a cultura de outro. Não existe isso. O que existe é culturas diferentes, o que existe é uma preocupação em deixar vestígios, em você deixar fragmentos para contar a sua história, contar a história do seu país, contar a história do seu povo, e essa importância ela é dada nessa que a gente chama de preservação. Eu vou dar um exemplo agora da contemporaneidade para vocês entenderem. O caso, por exemplo, quando a gente fala de Nova York, né, a cidade de Nova York, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês pensam de Nova York? Me dá uma cidade que não existe casa, é só prédio. É só prédio, ou seja, ela é uma cidade imensa. No Brasil tem cidade desse jeito? Não. Olha que tem, hein? Alguém já foi para São Paulo? Não. Alguém já foi para São Paulo? São Paulo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, centro, ela é a mesma coisa que Nova York. Ela é uma megalópole. Ela é imensa. No centro de São Paulo só tem prédio, não existe casa, nem dá conta de ter casa lá, justamente pela quantidade de gente que mora. Eu estou falando do centro de São Paulo. São Paulo é o nosso maior estado. Dentro de São Paulo você tem outros municípios e outras cidades. Cidades menores e cidades maiores. Agora, São Paulo, a capital, ela é igual a Nova York, imensa. Mas a gente também não lembra de certos monumentos. Qual é o monumento mais famoso de Nova York? É o... A estátua da... Liberdade? A estátua da Liberdade. Muito bem. Ela é um monumento justamente... Não, só para vocês entenderem, rapidão, só para eu fechar o raciocínio. A Estátua da Liberdade, ela é um monumento histórico. Por que é histórico? Ela é um presente dada pelos franceses
né, o governo da França deu de presente para os Estados Unidos essa estátua. No século XVIII, em 1793, a estátua foi dada. E olha, a gente está recapitulando, a gente está lembrando disso, uma coisa lá do século XVII, XVIII, justamente para isso que serve um monumento, para a gente lembrar a história da cidade. Então, toda vez que você lembra da Estátua da Liberdade, daqui 200 anos, 300 anos, 1000 anos lá na frente, quando se falar da Estátua da Liberdade, a gente vai lembrar de quê? Da cidade americana de Nova York. Vou dar um outro exemplo. O Cristo Redentor. Toda vez que vocês escutam o falar do monumento do Cristo Redentor, vocês lembram de que cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ela serve exatamente sobre isso. Quando vocês escutam falar sobre a catedral, quem é que tem a catedral mais bonita do mundo? Brasília. Palácio da Alvorada, Palácio do Itamaraty. Esses são o quê? Chamados de monumentos históricos. E vocês sabiam que aqui no Brasil, desliga o microfone, por favor, rapidão. Vocês sabiam que existem, tanto no exterior, de forma internacional, como no Brasil, existe um órgão, existe uma instituição, ela é um órgão federal, que ela cuida exatamente de preservar os patrimônios históricos, artísticos e culturais do seu país. No caso do Brasil, nós temos o chamado IPHAN. Professor, o que significa IPHAN? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, lá tem vários historiadores, antropólogos, sociólogos, e eles são um braço do governo que serve justamente para, quando existem esses monumentos, eles chamado de tombamento. O que é tombar? Aquilo ali se transformou em patrimônio do Brasil, não existe um dono. Agora todos nós somos donos daquele patrimônio, daquele monumento. E todos os governos, o Brasil, toda a população, ela é obrigada a preservar. E no caso internacional, nós temos a Unesco. A Unesco é exatamente este órgão internacional que serve para preservar exatamente esses monumentos internacionais. Entre esses monumentos internacionais, a gente tem as chamadas 7 maravilhas do mundo. Alguém já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo? Sim. Já. Não. Me fala uma. Não. O Cristo Redentor. Cristo Redentor. O Cristo Redentor. Aí tem O Cristo Redentor. Torre O que Eiffel. mais? Torre Aí tem Eiffel. Aquele... Lá de Roma. As pirâmides do Egito. Opa! Fechou aí. Pirâmides do Egito. Perfeito, gente. As pirâmides do Egito. Então eu fiz o link, eu fui lá para vocês entenderem. Eu dei essa volta toda, vamos voltar aqui de novo para o slide. Eu dei essa volta toda para vocês entenderem exatamente. Também tem a Aurora Boreal. Não, cuidado. Aurora Boreal, perfeito. Aurora Boreal também. Mas eu queria especificamente a gente voltar ao seguinte. Nas pirâmides. Olha a importância que é o Egito. Se vocês lembrarem bem, todos os outros exemplos que vocês deram agora para mim, eles são da contemporaneidade. Ele é basicamente do século 17, 18 para frente. Já as pirâmides do Egito, elas são do século 6 antes de Cristo. Ela é a um único monumento tombado de 6 séculos antes de Cristo. E é justamente por essa importância que o povo egípcio deu para a sua história, para preservar a sua história, que hoje ela é considerada uma das grandes civilizações da antiguidade. A gente tem muita coisa para falar do povo egípcio. Tranquilos? Deu para entender essa ideia de grandes civilizações da antiguidade? Diga. Não entendi. Meu travou, é para copiar isso aí? Gente, repito, deixa finalizar a aula, eu vou dizer para vocês até que slide vocês vão copiar, tá bom? Já copiei. Nesse momento eu preciso que vocês prestem atenção no que eu estou falando, para a gente não voltar naquela conversa
do início dessa aula, gente. Presta atenção no que eu estou falando primeiro. Vamos lá, seguindo. A civilização egípcia, agora eu já estou falando aí do segundo quadradinho amarelo aí, ó. A civilização egípcia, ela foi unificada por volta do ano 3150 a.C., pelo faraó Menés, que juntou a política do Alto e do Baixo Egito. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente diz que existe uma unificação, quer dizer que antes de 3150 a.C., o Egito ele era dividido em Alto Egito, que ficava mais próximo ao delta do Nilo, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, e o Baixo Egito, que fica mais próximo aqui ao deserto do Saara. Porque, lembrando todos vocês, que o Império, ou o Egito, ele vai se formar em volta, né, às margens do rio Nilo. Então é importante essa informação, que o Egito vai se transformar num grande império a partir do ano de 3150 a.C., sobre o comando, sobre o reinado do faraó Menés. Sobre o faraó Menés. Esses nomes são importantes para vocês guardarem aí. Então vamos lá. Seguindo para o próximo slide, o slide número 4. Aqui a gente tem dois quadradinhos. No primeiro eu estou passando a seguinte informação para vocês. O Antigo Egito atingiu seu auge. Todo mundo sabe o que é o auge? O que é um auge? Não sei o que é um auge. É quando alguma coisa chega no ponto máximo dela. Perfeito! Excelente o seu vocabulário. Perfeito, gente. O auge, exatamente, é quando A gente aprende esses negócios aí já no quinto. Já no quinto, né? Aqui eu só estou fazendo uma revisão. Não. Tipo quando fala, no auge da carreira dele, nos anos... Isso, quando ele alcançou a maior, como é que se diz? O maior momento de sucesso da carreira dele. É quando ele encontrou o auge. Perfeito. Eu não aprendi isso. Perfeito. Então, aqui, ó, eu estou dizendo para vocês, eu estou informando para vocês, que o Egito atingiu o seu auge durante o Novo Império. Opa! Gente, se houve um novo império, o que significa com essa frase aí, no que a gente chama de o que não está dito de forma direta, mas está dito de forma indireta? Alguém consegue me explicar? Não. Vamos, eu sei, professor, o senhor está... não é que eu estou complicando, gente. Fala eu de novo, preciso professor. sofisticar com vocês alguns conceitos, porque a história, a gente tem o que a gente chama de o dito e o não dito numa frase. Então, por exemplo, vou repetir com muita calma agora. Vamos lá, eu estou dizendo para vocês que o Antigo Egito atingiu seu máximo durante o Novo Império. Se existe um novo império, quer dizer o quê? Que antes do Novo Império tinha o quê? Um velho império. Opa! Perfeito! Tá vendo como é que tem muita informação numa frase tão bobinha, numa frase tão pequenininha como essa, mas olha, mais informação tá colocada lá que às vezes vocês não prestam atenção. Se eu estou dizendo que o auge, ou seja, quando o Egito se transformou no império mais rico, mais poderoso, mais formoso, mais rico, mais populoso da antiguidade, neste momento a gente vai dizer que ali é o novo império. Quer dizer que antes desse auge eu vou ter o chamado Antigo Império ou Velho Império, que é onde ele estava ali se transformando. Ele ainda não tinha alcançado o seu auge. Tranquilo com isso? Vou prestar bem atenção na hora que vocês copiarem esse slide, para vocês colocarem exatamente essa informação que não está no slide, mas que eu expliquei. Vou estar bem atento com relação a isso aí, inclusive na hora da prova, hein? Presta atenção. A informação do velho e do novo império? Do velho e do novo. Se o auge foi no novo império, quer dizer que antes do auge, eu vou ter o velho império, onde ele estava tentando, ele estava se transformando, ele ainda não tinha alcançado o seu
auge, porque o auge dele vai ser somente no chamado Novo Império. Tranquilos? Sim ou não? Antes do auge foi o Velho Império? Claro. Se no auge eu tenho o Novo Império, antes do auge eu tenho o quê? O Velho Império. E para eu ir mais além ainda, para eu dar um nó na cabeça de vocês aí, para vocês se ligarem na fita, quando é que vai ser qual é a data certinha e sobre o governo de quem vai se formar o Novo Império, o auge do Egito? Cleópatra? Né. Ó. A civilização egípcia foi unificada, ou seja, alcançou o seu auge, alcançou o Novo Império no ano de 3150 a.C., sob o comando de qual faraó? Moisés. Menés. Olha o acento agudo aqui, ó. Menés. Muito bem. Olha lá. Tá vendo como uma frase completa a outra? Então a gente já sabe que o auge do Egito, quando ele vai se transformar no império mais poderoso da antiguidade, vai ser no ano de 3150 a.C., sobre o governo do faraó Menés, e ele vai atingir o seu auge, e a partir daí a gente vai ter o chamado Novo Império. Alguma dúvida até aqui, povo? Tá sussa? Tá suave na nave? Tá de boa. Tá vendo como não é bom perder essa aula? Quando vocês perdem essa aula e pegar somente o slide para copiar, vocês vão perder muito assunto, gente. Tente evitar faltar nas nossas aulas. Tente evitar, Só o por favor. slide não teria todas as informações. Pois é, no slide não tem. Olha o tanto de coisa que eu tô passando. Antes do Novo Império tem um Velho Império? Tem o Velho Império, que é exatamente o período onde ele está se formando. Lembra que eu falei? A gente vai ter ali, ó, nessa tentativa ainda antes do auge, a gente vai ter aqui, ó. Ó, cadê? Que eu falei aqui, ó, do alto e baixo. Ele vai ser unificado no alto e baixo. Enquanto o Egito está se dividindo em Alto Egito e Baixo Egito, ele ainda é velho, né? Ele ainda não é o Novo Império, ele ainda é o Velho Império, porque ele ainda está dividido em alto e baixo. Somente em 3150 a.C., sobre o governo do faraó Menés, que a gente vai ter a unificação do alto e do baixo. A partir dessa unificação, a gente diz que o Antigo Egito se torna, alcança o seu auge, encontra seu apogeu, encontra o seu máximo, e ali, a partir dali, a gente tem o chamado Novo Império. Sossegado nisso aí, gente? Então vamos lá. Seguindo, então, olha lá. O governo dos faraós, presta atenção que isso aqui é importante, hein? O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano. Lembra que eu falei para vocês? Olha lá, no século 3 a.C., o Império Romano, que é outra civilização que depois a gente vai estudar a fundo, ele vai conquistar, ele vai destronar os faraós. Na realidade, uma faraó, ele vai tirar ela do trono, só um minutinho para não perder aqui o raciocínio, e ele vai se tornar, vamos chamar assim, o Egito vai fazer parte do Império Romano, o imperador de Roma, que vai governar o Antigo Egito. Ele vai se tornar uma província, ele vai se tornar uma cidade que depende de Roma. Diga. Menés, ele foi o pai de Ramsés? Ele foi pai de Ramsés. Lembrando, cuidado com esse nome Ramsés, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ramsés, a gente teve 7 faraós com o nome de Ramsés. A gente vai ter o Ramsés I, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Cabe salientar, quando a gente chegar nesse momento, a gente vai aprender um pouquinho sobre dinastia. É um outro conceito que a gente vai trabalhar com vocês. Mas voltando à sua pergunta, sim, Menés vai ser pai do Ramsés I.
E o Menes, ele é o que mandou matar todas as crianças? Todas as crianças, perfeito. É exatamente ele daquela história ali, quando a gente estuda também, de novo, a história de Moisés, né? Exatamente sobre a égide, sobre o governo do faraó Menes, que tanto Moisés como Ramsés vão ser criados como irmãos. Menes vai criar tanto Moisés quanto Ramsés I como filho. Só que depois Moisés se descobre, ele não era egípcio, ele era hebreu, e aí ele vai receber aquela promessa de Deus, exatamente essa história aí. Muito bem lembrado e muito bem associado. Show de bola, gostei da associação. Voltando aqui, desliga de novo para mim, que tá dando eco aqui no microfone, por favor. Seguindo então, já no século 31 a.C., quando o Egito ele cai sob o domínio do Império, ele vai se tornar uma província. Ou seja, o que é uma província? Imagina que você governava, vamos supor, o Gama. O Gama, ele era um país. Só que o que acontece? O governador de Brasília vai lá e domina todas as cidades em volta de Brasília. Então, Gama se torna uma província de Brasília. Então, o que aconteceu com o Egito? O Egito ele era um império, só que agora, como o governante do Egito está lá em Roma, na cidade de Roma, o Império Romano vai governar o Egito, e o Egito deixa de ser um império e se transforma em uma província, que seria uma cidade sem governo, ou com o governo de um estrangeiro. Quem era o estrangeiro? O imperador de Roma. Após a derrota, aí sim, ó gente, da rainha Cleópatra VII. Eita, professor, existiu outras Cleópatras? Existiram. Cleópatra teve avó, ela teve bisavó que teve o mesmo nome de Cleópatra. Porém, entretanto, todavia, somente a Cleópatra VII vai se transformar em imperatriz, né, numa faraó feminina, né, uma faraó, não sei se existe esse termo, mas somente o Egito, a Cleópatra VII vai ser faraó do Egito. Nenhuma outra antecessora, nenhuma Cleópatra anterior teve isso. E ela vai perder o poder, ela vai deixar de ser faraó na chamada Batalha do Ácio. Diga. Era Júlio César? Por Júlio César, exatamente. Era Lembrando Júlio César, que imperador de Roma? Júlio César era o imperador de Roma, né? Ele eu não vou entrar nos triunviratos, mas ele vai ser um dos imperadores no primeiro triunvirato. Depois ele vai ser de novo imperador no segundo triunvirato. E ele vai dar um golpe nos outros e vai se transformar no grande imperador Júlio César. Ele vai engravidar, ele vai ter um filho com Cleópatra, mas Marco Antônio, seu sucessor, não só vai matar Júlio César, vai tomar o poder do império, como também vai, antes de matar Cleópatra, Cleópatra vai se suicidar com a picada de uma cobra. Cobra. Isso. Professor. Diga. Então, o Egito, ele foi derrotado pelo Império Romano? Isso. Lá no século III, né? Tá lá, ó, no século III. Lá caiu sob o domínio do Império Romano, eu já adivinhei, né? Não, fala de novo que eu não entendi sua pergunta. Quando falou caiu sobre o domínio do Império Romano, eu já soube porque caiu. Isso. Beleza. Tranquilo. Mas lembrando que a gente vai voltar para esse evento, aqui a gente está vendo o seguinte, na perspectiva do Egito. O Egito caiu, o Egito foi dominado pelo Império Romano. Mas também no outro bimestre, a gente vai estar falando sobre o Império Romano e a gente vai entender como que o Império Romano foi lá e conquistou não só o Egito, mas todo o norte da África, Turquia, né, Istambul, ele vai conquistar toda essa região e o Egito vai cair junto. Tem um ponto de vista, né? O ponto de vista do Egito isso é extremamente importante. O ponto de vista do Egito Antigo é esse que o Império Romano dominou. Agora, o ponto de vista do Império Romano é outro. É outro, perfeito. Então, o Império Romano foi
Não sei como diz, só que foi muito forte. Hein? Foi. Só para vocês terem uma ideia, a gente não chegou ao Império Romano, não. Quando a gente chegar, a gente vai mais a fundo. Mas o Império Romano foi o império mais poderoso que a humanidade já viu até hoje. Nem o Império Alemão, nem o Império Francês, na época de Napoleão, nem o Império Alemão, na época da Segunda Guerra com Adolf Hitler, nem a Inglaterra, nem o Império Franco com Carlos Magno. Nenhum império do mundo foi tão grande e tão poderoso quanto o Império Romano. Mais do que os mongols, que foi o do Gengis Khan? Muito mais. Muito mais. O Império Mongol ele foi muito forte, muito poderoso. Mas o grande mérito do Império Mongol foi ter conquistado a China. Né? Nem o Japão ele conseguiu, ele conquistou a China. Então ele foi muito poderoso. No caso do Império Romano, ele conquistou toda a Europa, da Europa Ocidental, parte da Europa Oriental e o norte da África. Em termos de território, foi o maior império até visto até hoje. Ninguém conquistou tanta terra quanto o Império Romano. Tranquilos? Mas a gente vai chegar em Roma, gente. Não vamos pular o corguinho ainda não. Vamos lá. Opa, isso aqui é importante, gente. Olha que bacana. Olha que diferença. A gente está falando do mesmo Egito. Tá vendo? A gente tem duas fotografias, duas imagens, duas fotografias, que parece que a gente está falando de duas cidades completamente distintas uma da outra. Sim ou não? Sim. Não parece que a figura da esquerda é de um país e da direita de outro? Parece não. Sim. Não parece? Parece muito, porque parece muito, é água, né? Parece muito. Olha a vegetação. A gente está falando, né, de um rio maravilhoso ali, um monte de água. Olha que terra fértil, maravilhosa, com plantas altas. Do outro a gente está vendo um deserto, gente. Um deserto. Esse é o Rio Nilo? Isso. Então tá lá, gente. Aqui a gente está falando da mesma cidade, a gente está falando do mesmo império. A gente está falando do Egito. Só que qual é o problema aqui? Ou melhor, qual é a grande diferença? A grande diferença é, na imagem da esquerda, esse aqui a gente está falando das cidades que estão exatamente na margem. Está bem próxima do Rio Nilo. E olha que importante. O Rio Nilo... Gente, desliga o microfone, por favor, que está dando eco. O Rio Nilo, ele é tão importante, mas tão importante para o Egito, que Heródoto, lembrando que Heródoto, ele não era egípcio, tá? Heródoto, ele vai ser, nós da história, dizemos que Heródoto foi o primeiro historiador do planeta Terra. Foi Heródoto. Ele era grego, e Heródoto ele vai sair da Grécia Antiga, e ele vai começar a fazer sua peregrinação, ele vai começar a andar, não só pela Mesopotâmia, inclusive o nome Mesopotâmia, quem deu foi esse cara aí, foi Heródoto. Heródoto ele é muito, muito importante para a história, principalmente para a história antiga, porque é esse cara que vai começar a registrar, ele vai começar a escrever sobre essas civilizações antigas, tanto os povos mesopotâmicos, quanto também sobre o Egito e depois sobre sobre a própria Grécia. Lembrando que na Grécia a gente já vai ter outros autores, a Grécia é extremamente rica de autores, mas Heródoto foi o primeiro grego historiador que vai trazer a importância dos povos da antiguidade. E Heródoto, quando ele visita o Egito, ele vai chegar exatamente na cidade ali do Cairo, que é a capital, né? Ok. E ali em volta, ele vai chegar ali na cidade próxima ao Rio Nilo, e ele vai escrever exatamente essa frase. Ele vai falar que o Egito é uma dádiva do Nilo. Gente, alguém sabe o que é uma dádiva? O que é uma dádiva? Uma coisa boa. Uma coisa maravilhosa. Uma dádiva é uma divindade. Uma dádiva é uma divindade. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, ele vai comparar o Rio Nilo com Deus. Para os egípcios, só para vocês terem uma ideia da importância do Rio Nilo para os egípcios, o Rio Nilo era considerado um deus.
um deus. Olha a importância. E outra que essa frase também nos transporta é a ideia que Heródoto estava dizendo o seguinte: o rio Nilo, ele é tão importante, tão importante, tão importante para o Egito, que sem o rio Nilo, o Egito simplesmente não existiria. Sim ou não essa frase do Heródoto? Deu para entender essa ideia? Então vamos lá de novo. Se eu colocar na prova para vocês a frase "o Egito é uma dádiva do Nilo" e perguntar para vocês quem foi o autor, esse é bem simples, que é praticamente decorar, né? Vocês vão lembrar, precisam lembrar que foi o Heródoto. Isso. Que foi um dos primeiros historiador. Perfeito, Heródoto. Como é que então ele foi do jeito que está aí no slide para você. Heródoto. Ô, professor. Você está vendo, você está olhando para a tela? Se você estiver olhando para a tela, eu vou dar um zoom maior. É desse jeito que escreve aqui, ó. Entendi. Ok? Beleza. Então, essa é a primeira informação que eu preciso que vocês lembrem. O chamado primeiro historiador, Heródoto, ele era o quê? Ele era egípcio? Ele vivia na Mesopotâmia? Não, aonde Heródoto vivia? Ele era grego. Opa! Ele era grego. Perfeito. Ele era grego. Muito bem. Show de bola. E além de ter dito essa frase, o Egito é uma dádiva do Nilo, ele também deu nome a outra coisa que eu citei na aula. Vocês lembram o que é? Pirâmide? Não. Nome grego. Eu ouvi alguém falando bem baixinho. Opa! Continua falando baixinho. Se você quiser falar mais alto, é exatamente esse nome. Mesopotâmia, gente. Mesopotâmia é uma palavra grega que significa meso, meio ou entre, Potâmia, rio. Esse nome, Mesopotâmia, quem deu foi exatamente esse cara aí, ó. E isso foi outro nome dado por Heródoto. É como se fosse no meio de rios. Entre rios ou no meio do rio. Você quer outro nome, outra curiosidade que Heródoto também vai dar? Ele vai chegar na África, ele vai ver um animal que ele não conhecia, mas ele vai batizar esse animal. Girafa. Não, girafa não tem nome grego. Você quer um nome grego? Hipopótamo. Hipopótamo. Exato. Olha lá de novo. Hipo vem de hipismo. O que é hípico? Hipismo. Hípico, hipo, significa cavalo. Pótamo, que vivia no rio, né? Mesopo, ali, hipopótamo. É um cavalo que vive dentro do rio. Como Heródoto, lá na Grécia, não existia o hipopótamo, quando Heródoto chegou no rio Nilo e ele enxergou um hipopótamo dentro, para ele aquilo ali era um cavalo. Só que um cavalo diferente ao cavalo que ele conhecia. Era um cavalo que vivia dentro do rio. Por isso que ele vai batizar o nome deste animal de hipopótamo. Um cavalo que vive dentro do rio. Que era grande. Isso. Porque Mesopotâmia, né, professor? Isso. Hipopótamo, Mesopotâmia. Beleza? Então aqui, ó, bate bastante. Quem errar na prova, quem foi Heródoto, eu vou puxar a orelha pela internet, hein? Não tem como vocês errarem isso aqui. Fechou? Você pode puxar a orelha pela internet, mas pela internet. Eu vou dar meus pulos e vou conseguir. Se liga que eu vou. Então, pessoinhas, vai fazer isso aí. eu vou dar meus pulos. Deixa comigo que eu consigo. Então, galera, se liga aí, de novo. Se vocês pegarem só essa frase, o Egito é uma dádiva do Nilo, assinado Heródoto, eu quero que lá na hora de que vocês colocarem lá no nosso diário de bordo, vocês vão acrescentar a questão da Mesopotâmia, a questão que ele foi o primeiro historiador, a questão que ele era grego, a questão que a curiosidade que ele deu nome também, não só da Mesopotâmia, como do hipopótamo, que ele achou que era um cavalo. Tudo isso, a importância que ele deu para o rio Nilo, como sendo a dádiva do Nilo, tudo isso eu quero no slide de vocês, lá no diário de bordo. Tranquilos? Sim ou não? Sim. Fique animado. Beleza, professor, entendi tudo. É nóis. Bora, família, diga lá.
Mas o Diário de Bordo já não fechou, não? Essa ainda faz parte? Já, se você olhou, quando você entrar lá no slide, você vai ver que eu coloquei do lado, junto com esse slide, eu já coloquei de novo o diário de bordo sobre Egito. Esse que vocês vão inaugurar agora é um diário sobre esse slide de Egito, tá bom? O outro já finalizou. Mesopotâmia já foi. Professor, que dia que vai ser a prova? A prova vai ser, acredito eu, que na próxima semana. Mas vai ser divulgado. Já? Tá falando que era em maio, 3 de maio, eu acho. Não, acho Ô, que é antes. professor, Diga. mas você sabe que alguém vai colar, que alguém não vai colar? Ah, vocês não sabem como é que vai ser a prova? Vocês não já sabem sei, como é que vai ser a prova. Professor, não, com a risada do Coringa. Vocês não sabem ainda como é que vai ser. Relaxa, que tudo tem jeito. Lembra que professor nasceu para pegar no pé de aluno. A correção quando todo mundo tiver botar tudo certinho, porque senão alguém vai colar. Isso, vai ter um tempo bem rápido para responder de 1 a 10, e depois disso vai ser fechado. Quem não respondeu vai receber 0, para não dar tempo exatamente de vocês. Hã? Mas você vai ter nessa prova? Todos os professores vão estar nessa prova, gente. Ixi, ferrou. Vai ser a prova com todo mundo. Não, professor, desse slide que estava explicando, tem que colocar o nome, né? Tipo, o Egito é uma dádiva do Nilo. Aí colocar que era grego, era... Não, então, quem que era grego? Grego era Heródoto. Quem foi Heródoto? Heródoto foi o primeiro historiador, ele era grego. Ele não só vai dizer a frase o Egito é uma dádiva do Nilo, como ele vai dar nome à Mesopotâmia, ao hipopótamo. E quando ele chamava que o Egito é a dádiva do Nilo, primeiro ele estava querendo dizer que o Nilo era um deus, considerado um deus para os egípcios, e segundo que o Egito, para Heródoto, só aconteceu, só existiu graças ao rio Nilo. Isso é que eu preciso. Vamos seguir. Todas as informações sobre o Heródoto nesse quadrinho aí, para botar as informações sobre o Heródoto. Isso. Então, galerinha, só voltando, se não dá tempo. Só voltando, então, galerinha. Como eu falei para vocês, já aqui do lado direito, nós temos as chamadas 3 irmãs, ou as 3 pirâmides que ficam exatamente uma do lado da outra. Ela é desse jeitinho. Tá vendo que eu tenho 3 pirâmides pequenas? Gizé. Não, essa não é a de Gizé. A de Gizé é a mais famosa e ela fica mais próxima ao Cairo. Essas, as 3 irmãs, a Quéops, a Quefren e a Miquérinos. Não, as 3 grandes. As 3 pequenas são as entradas. Cada uma dá entrada para uma... A mais da direita dá entrada para mais do fundo, a do meio para do meio e da esquerda da esquerda. Essas pequenininhas só são entradas. Elas parecem pequenas, tá, gente? Mas numa escala... Hã? Mas, tipo assim, elas estão tudo na frente da primeira. Não era mais fácil eles colocar, tipo, uma na frente de todas? Isso, pode sim. Isso. Então, só para vocês lembrarem, essas não são tão famosas. Existe um passeio, é óbvio que vocês vão fazer um passeio. Quando você for na cidade do Cairo, você vai subir num camelo. Mas a primeira pirâmide que você vai, que é a maior, inclusive que é de Memés, né? Que é o grande imperador, ela é do meio. Isso. E essas 3, elas estão um pouquinho mais afastadas. Elas estão um pouquinho mais para o meio ali do deserto do Saara, quase próximo ao deserto do Saara, que são as 3 irmãs. As Quéops, a Quefren e a Miquérinos. Essas aqui, sim, o nome... Foi os escravos que fizeram elas? Escravos, sempre. Quem construía o projeto era de um egípcio, mas a construção, quem pegava no pesado, eram os escravos. Aqui, galera, aqui já é nome... Cuidado aqui, tá? Aqui já é nomes egípcios, tá? Miquérinos, Quefren e Quéops são nomes egípcios. Aqui não foi Heródoto que deu o nome, não, tá? Aqui é um nome egípcio mesmo. Tranquilos? Professor. Diga. Helicóptero é um nome grego? Helicóptero é um nome grego. Hélio vem de hélice. Cóptero que gira. Hélice que gira. Heliocóptero. Professor, sabe só um pouco que cortou ali em cima.
Beleza, desculpa. Muito bem. Galerinha, então, aqui já finalizando, então, para vocês terem 10 minutinhos para vocês descansarem, para irem fazer um xixi, beber uma água e começar a aula de... Acho que é matemática, né? A próxima dessa. Então, só para finalizar, lembrando que a gente está parando no slide 26. Isso. Então, vamos lá. Galerinha, tá aqui, ó. Aqui do lado esquerdo, nós temos o famoso mapa do antigo, Velho Egito, Velho Império Egípcio, ou chamado também de Baixo Egito. Por quê? Porque aqui ainda o imperador não tinha altura. É só clicar duas vezes na tela, unificado. Hã? Se quiser aumentar, é só clicar 2 vezes na tela. Ela ainda não tinha chegado no seu auge. Que coisa linda. Eu gosto quando o aluno arrebenta. Exatamente isso aí. Perfeito. Então aqui ele ainda não alcançou seu auge. Aqui ele ainda está se formando. O que é importante aqui? Ué, mas porque o faraó, ele é rei do Baixo Egito e do Alto Egito? Então, porque aqui não existe ainda uma unificação. O faraó ainda não unificou o Alto e o Baixo. Eu vou ter o Império, o Alto Egito, que eu vou ter ali o Alto Império, que eu vou ter um faraó que comanda aqui embaixo, no Alto Egito, e aqui no Baixo eu vou ter um outro faraó. Somente com Menés ele vai unificar. O que é unificar? Ele vai juntar o Baixo e o Alto Egito sobre o seu comando. E é exatamente nesse momento que ele unificou o Alto e o Baixo Egito que a gente vai dizer que o Egito vai alcançar o seu auge, o seu máximo. E aqui a gente vai poder chamar ele de o Novo Império Egípcio. Diga. O Baixo Egito é onde eles ainda não tinham aquele negócio lá, o auge? Não, então, baixo e alto aqui é território. O Baixo Egito quer dizer que ele está mais próximo do chamado delta do Nilo. Por que é um delta? Delta, do grego, ela é uma letra grega. E ela é simbolizada exatamente por um triângulo de cabeça para baixo. Tá vendo que não parece aqui, ó? O delta parece aqui, ó, um triângulo de cabeça para baixo. Deixa eu ver se eu consigo... Parece uma montanha de cabeça para baixo. Isso, mas não parece um triângulo? O delta do Nilo. Parece um triângulo. Exato. Então, por isso que aqui chama delta do Nilo. Delta, de novo, é uma letra grega que é simbolizada por um triângulo de cabeça. Mar, tem alguma coisa a ver? O quê? Esse mar Mediterrâneo. Opa, lembra que eu falei lá no primeiro slide, gente? O Egito ficava entre o mar Mediterrâneo e, se a gente vier aqui embaixo, o mar Vermelho. Ficava exatamente aqui, ó. Então ficava entre 2 mares, né? Isso, mar Mediterrâneo. Então, no Império Romano, no Império Egípcio, quando Moisés foge... O Egito é entre mares. Não confunda, não. Não, não tô falando que é a tradução, estou falando que... Não. O Egito fica entre mares, mas ele também é da antiguidade, porque, tá vendo, ó, o Egito ele é todo constituído de cidades, todo em volta do rio Nilo. Olha o rio Nilo aqui. O rio Nilo é mais importante do que o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, até porque mar tem água salgada. E a agricultura não tem jeito de fazer com água salgada. Quem é a dádiva do Nilo? Quem é a dádiva do Egito? Oi? Quem é chamado de dádiva do Egito? O rio Nilo. Isso. Então, ó, o rio Nilo, tá vendo que a cidade toda se forma em volta, todas as cidades, tá vendo, ó? Tudo isso aqui é nome de cidade do Egito. Isso aqui tudo é Egito, é o Império Egípcio, tá vendo, ó? O alto e o baixo. Tudo isso aqui são cidades. O Egito perdeu pelo romano. Sim, tudo isso aqui foi conquistado pelo Império Romano. Professor, falta 10 minutos. 10 minutos. Então, o que eu preciso que vocês lembrem se aparecer esse mapa na prova para vocês? Se nesse mapa aqui já existia o novo Império Egípcio... O que é dádiva mesmo? Dádiva, ele vem de divindade. Dádiva, Heródoto, ele queria dizer que o Nilo, primeiro, era considerado um deus para os egípcios, e segundo, que era uma das coisas mais importantes. O Egito só vai funcionar, o Império Romano, o Império Egípcio, só vai existir
graças ao Rio Nilo. E olha ele aqui no mapa mostrando isso. Todas as cidades do Egito estão próximas ao Rio Nilo. O meu não aparece, eu não tô vendo o Rio Nilo. Isso aqui tudo, tá vendo isso aqui de verde? Tudo isso aqui de verde é o Rio Nilo. Ah, tá. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Que tá descendo aqui, ó. Nossa, E tá vindo aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui é o Rio Nilo. Ele Onde é é o que ele maior vem rio. parar? Ó, É o maior rio. ele vai parar no deserto do Saara. Aqui pra baixo é o deserto do Saara. Tá vendo? Ó, o do deserto Saara. da Núbia. Descendo aqui é o deserto do Saara. Mas tudo isso aqui é o Rio Nilo. Vocês aprenderem geografia quando a gente falou lá dos rios do Amazonas, Rio Amazonas e o Rio São Francisco. Lembra o tamanho do Rio Amazonas e o Rio São Francisco, que são os dois maiores rios do Brasil? É exatamente essa ideia. O Rio Amazonas é considerado o maior rio que existe. Isso. Por quê? É exatamente a importância. Todas as cidades do norte e nordeste do país, eles também se formaram em volta do Velho Chico. O Velho Chico é o nome, o apelido do Rio São Francisco, que é a mesma situação. As cidades vão se formar em volta do Rio São Francisco, né? O Piauí, Mato Grosso. Se você for pensar em todas essas cidades, tudo tem o Rio São Francisco cruzando ele lá. É o mesmo princípio. Aí eu já estou falando de geografia. Tranquilos? Beleza, então, gente. Vocês não precisam fazer esse slide, que eu vou voltar na próxima aula a partir dele. Esse aqui é o slide de número 6. Mas vocês vão fazer o diário de bordo até o slide número 5. De 1 até 5. Ô, professor, você vai mandar na plataforma? Então, já tá aqui, gente. Ó, vou voltar Posta aqui, o ó. vídeo na plataforma. Vou postar também. Ó, voltando pra cá. Desculpa, Professor, deixa eu posta a fechar aula aqui. pra me rever de novo, porque, tá? Pra me ter mais umas ideias. Tranquilo. Vou voltar aqui só para vocês verem exatamente em que... Aqui, ó. Quando vocês entrarem... Aqui eu tô dando o exemplo do sexto C, mas vai estar para todo mundo. Do sexto A, do sexto B. Vai estar exatamente lá. Dentro da página de história... Peraí que o notebook deu uma... Deixa eu ver se eu Professor, consigo... vê aí se eu já coloquei no diário de bordo. Porque eu acho que não foi, eu não sei. Então, ó. Aqui dentro do sexto ano, no caso da página para vocês... Ele parou de... Peraí que ele parou de espelhar. Deixa eu espelhar de novo, só para vocês não me... Daqui a pouquinho eu acabo de fechar aqui, o aluno vai lá e abre o zap e vem me perguntar uma coisa que eu estou acabando de explicar para vocês. Se liga, vamos lá de novo, só para vocês verem onde é que vocês vão estar espelhando aqui. Deixa eu ver se abre aqui para vocês. Peraí que vai... Ok, está espelhando, compartilhando. Aqui, ó, dentro de atividades, vocês vão entrar aqui, ó, em história. Deixa eu fechar aqui para vocês verem de novo. Dentro do sexto ano, vocês vão na página de história. Dentro de história, vocês vão abrir. Tá vendo? Dentro de história, vocês vão abrir Egito Antigo, já tem uma pasta. Aí aqui dentro vai ter a aula 2. Vou voltar aqui em instruções. Professor, o professor da plataforma, ele é o único que pode modificar as coisas? No caso, modificar sim, acrescentar e alterar. No caso aqui do diário de bordo, eu estou fazendo, quando você abrir isso aqui para vocês no Word, ele vai abrir uma cópia para cada aluno. Então ele vai abrir uma cópia para vocês inserirem. Então tá vendo? Ó, aqui dentro eu vou ter a aula, que é esse slide, que vocês vão fazer o diário de bordo. E aqui vai ter para vocês, se vocês quiserem inserir, por esse documento. Mas vocês aí, como aluno, você tem como inserir a foto. Eu vou inserir pelo adicionar anexo. Isso, pelo adicionamento. Que, inclusive aqui, ó, na sala de coordenação, para quem ainda não aprendeu isso, aqui em atividades, quando vocês entram na sala da coordenação, deixa eu abrir coordenação, vai ter aqui, ó, SED 8 Gama postou um novo material, entregando as atividades utilizando fotografia. Quando vocês abrem aqui, ó,
vai ter um vídeo explicando para vocês como inserir uma fotografia. Que fotografia? A fotografia que vocês tirarem do seu caderno, tá vendo? Ó? Entregar atividades em formato de fotografia. Então aqui vai ter um vídeo explicando isso. Alguma dúvida? Professor, o senhor vai fazer a chamada? Não. Nenhum. Não, a Nenhuma chamada, dúvida. como eu gravei a aula, já vai estar no histórico de vocês aqui, que eu já vou pegar. Tranquilos, meninos? Estão dispensados? Vão lá fazer um xixi, beber uma água, que já vai começar a outra aula de vocês. Tchau, professor. Diga. Tchau, professor. Tchau, vamos com Deus. E a chamada? Tchau. Eu vou fazer a chamada utilizando o slide. Fica tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Professor, como o senhor vai fazer a chamada com slide? É porque eu vejo aqui, ó, no meu... Aparece para mim quem foi que participou. Eu tive hoje 66 alunos. Ele aparece aqui no chat todos os alunos que entraram na aula. Ah, tá. Obrigada. Tchau, professor. Nada. Tchau, tchau. Bom